Fala pessoal, saudações metabólicas, bem-vindos ao canal onde nós discutimos sobre a reversão do diabetes tipo 2. A reversão do diabetes tipo 2 existe e você pode aprender, é para isso que a gente está aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma confusãozinha, que não é tão pequena assim, que é uma das mais comuns a acontecer nos consultórios de nutrição, de endocrinologia, por aí. Se você não prestar atenção, vai te atrapalhar para alcançar a sua reversão. Vamos lá? Muito bem, vamos conversar hoje sobre um alimento que está cada vez mais comum, cada vez mais presente nos hábitos das pessoas e não por acaso, né? Um alimento que tem sido estimulado pelos profissionais de saúde a entrar na nossa vida, especialmente para aqueles que são diabéticos. Vamos olhar um pouquinho mais de perto para o arroz integral? Eu acho que eu nem preciso dizer o quanto que o arroz entrou para valer na vida do brasileiro, né? Eu lembro de ser criança, isso é na década de 80, e assistir as nutricionistas na TV, na hora do almoço, naquele jornal do almoço, reforçando as qualidades do arroz e feijão, de como a mistura era mais completa, de como era a refeição perfeita, de como poderia ser o prato perfeito para os brasileiros. E a gente acreditou, o arroz e feijão entrou com força na nossa rotina para nunca mais sair. Depois de uns anos, a gente começou a ter problemas com o peso, a gente começou a ter uma explosão nos casos de diabetes, que você deve saber do que eu estou falando. Nunca foi tão comum a gente ver diabético tipo 2 por aí. E o diabético começa a perceber e o arroz começou a ter o dedo apontado para ele, né, como se ele fosse parte do problema, como se ele fosse vilão. Por que isso? Vou tentar mostrar para vocês aqui o motivo. Isso é bem mais recente, tá? Mas olha, tem uma figurinha aqui mostrando algumas características nutricionais do arroz branco. Aliás, essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Você pode procurar essas informações no Google, na internet. Você pode baixar aplicativos que façam isso. Tem 1 milhão de jeitos de encontrar essas informações de uma forma muito fácil. A dica para tornar a coisa mais fácil de comparar um com o outro é sempre ajustar o tamanho da porção para ficar fácil. Eu gosto de fazer com 100 gramas, porque né, fica fácil até de você botar na cabeça a porcentagem, né? 100%, 90%, 80%. Então, olha só, aqui nas características do arroz branco, 80% do peso do arroz, aqui eu estou falando do arroz seco antes de ir para a panela, porque quando ele vai à panela, a única coisa que muda é água, né? E se eu deixar muito tempo na panela, ele fica mais aguado, mais encharcadinho, mais molinho. Se eu deixar menos tempo na panela, vai ter menos água lá dentro, ele fica mais al dente, mais crocante, e isso não ajuda em nada na nossa análise. Então eu prefiro fazer seco, saindo do saco lá do mercado, tá bom? Mas olha lá os números, 80, aliás, para ser exato aqui, ó, 79 gramas de carboidrato é o que está presente em 100 gramas de arroz. Percebe como fica fácil? 80% do arroz é carboidrato. E não só isso, no caso do arroz, 80% do que tem lá dentro é amido. E eu não sei se você sabe, mas amido, seja de arroz, seja de batata, seja de mandioca, seja do que for, do ponto de vista químico, uma correntinha de milhões, bilhões de moléculas de glicose juntinhas. Arroz, do ponto de vista bioquímico, da forma que o seu corpo enxerga, 80% dele é açúcar. E a história do arroz é que ao mesmo tempo em que ele tem 80% do peso composto de açúcar, de glicose, daquela que o diabético tem que tomar muito cuidado, ele tem uma porcentagem pequena de fibras. Se você for ver aqui, das 100 gramas, não chega a 3 gramas de fibra. É uma quantidade pequena. De novo, menos de 3%. Então, como isso começou a não funcionar para diabéticos, e realmente não funciona, depois a gente pode fazer um vídeo para provar para você como não funciona. Mais recentemente, duas coisas aconteceram. A primeira delas é que a medicina começou a se empolgar com as fibras. Por que se empolgar? Como assim? Se empolgar no sentido de que as fibras, em alguns tipos de estudos científicos, né, começaram a aparecer como protetoras das pessoas. Então, aquelas pessoas que consumiriam mais fibras teriam menos chance de adoecer. Então, a gente saiu atrás de um tipo de arroz que pudesse ter mais fibras e menos carboidratos.
E adivinha? Existem dois tipos lá no mercado. Um deles é o arroz integral, que a gente vai discutir aqui, e depois a gente pode comentar um minutinho do arroz parboilizado. Eu confesso que eu mesmo prestei atenção nesse nome faz pouco tempo. Mas enfim, foi dito para nós que o arroz integral teria mais fibras. Foi dito para nós que ele teria menos teor de carboidrato e principalmente uma velocidade de absorção menor. Por ter mais fibras, a digestão fica mais longa, fica mais devagar e mais fácil para o diabético cumprir a missão na hora de comer. Vamos ver os números então? Vamos ver se é verdade essa conversa de que tem mais fibras e menos carboidratos? Então vamos lá, bota o número na tela aqui. Olha lá, tem menos carboidratos por 100 gramas de arroz integral? Tem menos sim. Ao invés de 79 gramas a cada 100, a gente agora tem 76. Sério, é tudo isso de diferença mesmo. 3 gramas de carboidrato em 80, tá? Então, quer dizer, 100 gramas de arroz integral vai ter muito pouco carboidrato a menos comparado com o arroz integral. Mas a grande propaganda que você sempre escutou e dá para perceber até na textura, porque é um arroz mais firme, ele tem um gostinho diferente, por causa dessa casquinha extra. E casca de árvore é feito de fibra, falando bem grosseiramente. Mas olha aqui quanta fibra a mais o arroz integral tem. Ao invés de 2 gramas de fibra, vou arredondar para menos aqui, 2,5 gramas de fibra, 3,5. Gente, é desanimador. Se você acha que esse tanto de fibra a mais, 2 graminhas de fibra em 100 a mais comparado com o branco original, né? E esse, olha só, esse ainda é o arroz integral, porque existe o intermediário entre essas duas formas, que é o arroz parboilizado. Basicamente, resumindo muito simplisticamente, o que acontece é o seguinte: o arroz hoje em dia é todo passado na máquina, ele é industrializado, né? Então a máquina tira aquela casca dura, não sei se você já viu um grão de arroz no pé. Aquela casca dura é retirada na máquina e depois ficam camadinhas de películas, né, de fibras que você pode pedir para a máquina tirar a mais ou a menos. Quanto mais camadas são retiradas, mais branquinho vai ficando. E na ordem você tem então o arroz a granel lá no campo, entendeu? Com a casca incomível de tão dura. Depois você tem o arroz integral, que ainda tem aquele germen por fora, ele fica marronzinho e com gosto amargo. Tira-se mais uma camadinha e ele se transforma no parboilizado com uma quantidade de fibras intermediária. E depois, finalmente, você tem o arroz branco. Ou seja, o parboilizado não vai fazer grande diferença também. Como é que o diabético pode comprovar isso na prática? Porque até aqui a gente só falou da teoria, né? Você pode olhar para o que interessa. Lembra que eu falei que o principal problema é a quantidade de glicose que está presente no arroz, apesar dele ser olhado pela gente, né, ser percebido por nós como uma comida de sal? Então, essa glicose, esse açúcar todo vai entrar no seu sangue e vai causar uma certa subida nesses valores de glicose. Compara! Usa aquelas fitinhas de farmácia, entendeu? Veja como é que estava a fita antes da refeição. Tenha muito cuidado para separar a mesma quantidade de arroz, seja branco ou integral, mas vamos supor que você vai pegar uma xícara de arroz. E cuidado para não apertar muito, tá? É a mesma quantidade de arroz branco num dia, o mesmo acompanhamento, o mesmo bife do mesmo tamanho, a mesma salada. Tenta manter a refeição toda igual no resto dos componentes, tá? E aí você faz uma fita antes da primeira garfada e outra 2 horas depois. 2 horas depois, para quem não sabe, é a hora que tudo deveria estar voltando ao equilíbrio, tá? E compara, você vai ter uma certa ideia do que o arroz é capaz de fazer. No dia seguinte, você pega a mesma xícara, dosa a mesma quantidade de arroz integral e adivinha, faça a fita logo antes da primeira garfada e 2 horas após, compara. Mas não faça isso uma vez só não, faça várias, tá? A diferença é pequena, entendeu? É o suficiente para a gente falar que não deve ser dali que vai sair a sua salvação. Ah, mas eu gosto de arroz. Aí é assunto para outro vídeo. A gente está falando aqui de como o seu corpo funciona, quer você goste ou não. E aliás, eu já vou te fazer para quem estiver interessado em aprender mais, vou deixar uma tarefa de casa aqui, ó. Tenta fazer esse exercício com outros alimentos lá no mercado. Pega bolachinha de farinha branca e pega bolachinha fit com fibras e um grãozinho de aveia por cima. Dá uma olhada lá
nos números na embalagem, compara os dois e compara o pico de glicose. Dá uma comparada com a batata inglesa, a batata doce, dá uma comparada, entendeu? No que você quiser comer. No pão integral, no pão 12 grãos. Só cuidado para não chorar, porque a diferença vai te surpreender. Esse foi mais um assunto, esse é super importante, um assunto de ordem prática e que pode mudar o controle da glicose do seu diabetes para hoje. Fica esperto, testa e volta aqui para me comentar, hein? Semana que vem tem mais vídeos, fica ligado, já se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima.